A gente, daqui para frente, não precisa mais colocar a chamada, tá? Lá no chat, não, porque a chamada vai ser constada com atividade, tá? Então, ou seja, não adianta entrar na aula, deixar logado e dormir, que não vai contar com presença. Tá bom? Então, bom dia a todos. Eu vou começar a compartilhar nossa telinha. Apareceu aí? Sim. Bom, gente, eu quero começar com uma pergunta para vocês. O que vocês sabem, o que vocês lembram, o que vocês já viram? Pode ser em aula de arte, pode ser em filme, ou outros livros, por exemplo, de história, sobre arte egípcia. Um de cada vez. O prof, simbologia egípcia, né? Dos hieróglifos lá, que acabaram dando origem ao hebraico e tudo mais. E acho que é isso mesmo, pelo fato de eles serem politeístas, a sua simbologia ser muito forte para esse lado, né? Legal, interessante. Dudinha. Repete a pergunta de novo, por favor. O que vocês já viram, o que sabem, o que estudaram em arte ou em história, ou viram em algum filme sobre arte egípcia? Sobre o quê? Aquela pergunta, por favor. Arte egípcia. Do Egito, gente, das pirâmides. O que a gente já viu? Eu acabei de entrar na aula. Não entendi o resto. Exatamente. O que você já viu, que você conhece, que já estudou, assistiu em filme sobre arte egípcia? Jade? Eu já vi sobre os papiros, né? Ou as artes que eles confeccionavam nos papiros, tipo, como eles representavam o ser humano no papiro, coisas. Ai, legal, gostei de ver. Gente, eu sugiro que, de repente, vocês façam algumas anotaçõezinhas, assim, sabe, básicas, porque daqui a pouco tem forms, tá? Então, vamos ver alguns exemplos de arte egípcia, tá? Essa aqui tá bem colorida. Essa arte está bem conservada, provavelmente é uma arte que deve estar em algum lugar na parte de dentro, né? Porque tem muita arte egípcia que está se perdendo por estar num lugar que a ação do tempo está estragando, né? Eles tinham esse hábito de desenhar o corpo de frente e o rosto de lado, tá? Era bem comum isso. Essa aqui é uma que eu acho também muito bonita. Que o Flávio tinha falado, né? Que tem a linguagem deles aqui. Essa eu acho linda, tá? Tanto é que tem várias reproduções. Eu lembro que uma vez eu tinha isso na casa da minha mãe, quando eu era criança. Não sei onde foi parar esse negócio aqui. Tá, lógico que é uma reprodução, né? Não é a original, mas não sei o que aconteceu. Tem as máscaras, né, mortuárias, que eram colocadas nos faraós. Deixa eu pegar uma agora. Essa daqui. Deixa eu ver se eu...
Eu sei que ela não está muito nítida. Deixa eu ver se eu diminuir um pouquinho, fica melhor. Ó, vocês conseguem perceber que, tipo, conta uma história, né? Tem toda uma sequência aqui, tá? De desenhos. Isso é muito importante, tá? Seria interessante vocês anotarem isso. Uma sequência de desenho, de história. Deixa eu ver se eu acho alguma outra aqui legal. Professor, é verdade que esses desenhos do Egito, eles falavam que cada desenho era a representação do que acontecia no seu dia a dia? Sim, eles tinham isso. Ó, essa daqui também, ó. Tá? Contam histórias. Tá? Eu lembro que eu tinha um livro de arte, muitos anos, né, que eu não uso por causa da mudança do currículo, né, e que tinha a primeira história em quadrinhos, só que agora eu não vou lembrar, porque faz realmente muitos anos. Ó, nas paredes esculpidas também, né, do lado de fora, também contavam histórias, certo? Ó. Essa aqui também. Ah, não vai ter a foto, vai ter a história. Bom, então acho que deu mais ou menos para ter um pouquinho de noção, né, gente? Tá? Fora, obviamente, né, esculturas, tem a pirâmide, tem a esfinge, né? Até tem meio que um ditado, né? Não sei se é ditado. Na verdade, isso está dentro da história, só que eu não vou lembrar exatamente quando. Qualquer coisa, vocês perguntam para quem é de história. Acho que Gracinha pode dar uma força nisso, tá? Que eu não lembro que passagem que é do Egito, aonde uma pessoa ela tinha que desvendar, né? Tipo uma espécie de um problema para poder passar. Eu acho que tem a ver com a esfinge, agora eu não lembro exatamente como que foi, tá? Gente, isso aí foi uma coisa que eu estudei na minha época, que eu tinha idade de vocês, então eu não vou lembrar 100%, tá? Ainda mais que é matéria de história e não relacionado totalmente à arte, tá? Apesar que não dá para separar muito uma da outra. Deixa eu ver se eu lembro. O que é que no começo anda com quatro patas, no meio anda com duas e no final anda com 3. Ser É uma humano. pergunta. Essa é fácil, né? Então, ou seja, no começo da vida, o ser humano ele engatinha, por isso que ele está com 4, né? Depois ele aprende a andar e na velhice, normalmente às vezes tem que usar uma bengala, né, para se apoiar. Tá bom? Agora, alguém já ouviu falar sobre fotograma? Não. Não. Então, deixa eu ver aqui, ó. Eu vou abrir outra página. Oh, caramba. Professora, Oi. fotograma é tipo aqueles negócios que são várias fotos, aí você coloca num abajur, por exemplo, ele começa a girar e vai formando tipo um filmezinho. Exatamente. Muito boa. Exemplificou legal, né? Na nossa apostila antiga tinha exatamente esse fotograma do cavalo aqui, ó. Um vídeo nada mais é do que uma sequência de fotogramas, de fotos que aparecem em uma sucessão muito rápida, mais rápida que a capacidade resolutiva da nossa visão, o que engana o nosso cérebro e dá a sensação de movimento. Edward Muybridge foi um dos principais responsáveis pelo audiovisual que a gente conhece hoje.
Ele era um fotógrafo especializado na captura de movimento. Um dos trabalhos mais conhecidos hoje em dia é o Cavalo em Movimento, fotografado em 1878, com patrocínio da Stanford. Ele tinha como objetivo descobrir se o cavalo, durante o seu galope, tirava as 4 patas do chão. Em sua primeira experiência, ele utilizou um sistema de câmeras que disparavam em sucessão durante o galopar do cavalo. Ao reproduzir essas fotos, as pessoas conseguiam ter a sensação do movimento real do cavalo. Cada uma das fotos realizadas no experimento de Muybridge pode ser considerada um fotograma ou um quadro. Quadro por segundo, ou fotograma, é a menor unidade da cadência de um dispositivo audiovisual, como uma câmera, televisor, enfim. O conjunto de fotogramas num determinado segundos de vídeo é denominado FPS ou QPS, que seria fotogramas por segundo, quadros por segundo. Se a gente representasse 12 fotos durante um segundo, o seu FPS ou QPS seria equivalente a 12. Em outras palavras, 12 quadros por segundo. É convencionado um formato de exibição desses quadros por segundo, como a gente consegue ver nessa imagem. É muito semelhante a como a gente já lê nosso relógio. A gente tem uma unidade para horas, uma unidade para minutos, uma unidade para segundos e a fração de um segundo, que são os quadros ou frames. Esses frames podem variar de acordo com como foi gravado, registrado o vídeo. Existem, obviamente, alguns padrões mais comuns de gravação. Por exemplo, 24p, que é a cadência padrão utilizada no cinema desde 1929. Quando se tornou padrão som no cinema, foi obrigatório um padrão convencionado para manter o sync entre imagem e som. P significa progressivo, significa que cada imagem aparece na sequência uma da outra. Já no sistema de televisão, sistema eletrônico, digital, mais para frente, foi convencionado o formato 30i, ou 29,97 frames por segundo. Quer dizer que você não tem um valor redondo de quantidade de frames por segundo. A cada determinado tempo, um frame é retirado da imagem para manter o sync entre imagem e som. Na Europa também encontramos o formato 50i. No sistema digital atual, a gente também tem o 60i, ou 59,94 frames por segundo, porque também depois de um determinado tempo de vídeo, um frame é retirado para manter a imagem e o som em sincronia. E na internet, como por exemplo no YouTube, a gente pode utilizar qualquer um desses formatos e muitos outros, como 24p, 25, 30, 48, 50, 60 e assim por diante. Sempre progressivo. Mas com tantas opções diferentes de quadros por segundo, como a gente vai determinar qual que a gente vai utilizar? Normalmente a gente vai pensar de duas maneiras. Como a gente prefere gravar essa imagem, ou como que a gente vai depositar na nossa mídia final, onde a gente vai veicular, transmitir este vídeo. O YouTube, por exemplo, suporta diversas opções diferentes, como 24, 25, 30, 48, 50 e 60. Compensação, o cinema utiliza 24 e a televisão digital 60. Então, se for pensar de acordo com a mídia, você escolheria 60 para televisão, 24 para cinema ou qualquer outro formato para o YouTube. Outra opção é você escolher na hora da gravação. Quando você escolhe na gravação, você pode gravar de acordo com a mídia, que no final você vai veicular o material, ou você pode gravar com muito mais quadros por segundo, para ter a possibilidade de fazer slow motion ou super slow motion. O super slow motion, basicamente, é o processo de você gravar um determinado tempo de vídeo com muito mais quadros por segundo do que você pretende, no final, veicular. Por exemplo, você pode gravar a 120 quadros por segundo, produzindo 120 fotos em um segundo, e depois transmitir somente 24 delas por segundo, pegando aquele valor inicial de 120 e transformando em 5 vezes de 24, fazendo com que teu vídeo passe 5 vezes mais lento. Essa é uma técnica muito utilizada em publicidade e vídeo de casamentos, e algumas vezes até no cinema. Os frames, eles normalmente são acompanhados de uma letrinha, P ou I. Esse P ou I significa que ele é progressivo ou interlaçado. Dentro das cadências padrões, a gente já consegue observar isso, como por exemplo, no cinema, vem um P de progressivo, enquanto no sinal digital da televisão vem um I de interlaçado. O formato P progressivo é o formato habitual que tem desde o início do cinema, porque ele é o formato mais simples de entender. Nele, basicamente, uma imagem aparece na sequência da outra progressivamente, um frame por vez. Então a gente consegue ver que aparece um frame, outro frame, outro frame, e assim por diante. E quando passa rapidamente, a gente tem a ilusão de movimento.
Imagine o cinema, basicamente, um fotograma da película é passado na sequência um do outro. Em compensação, no sistema interlaçado da televisão, a imagem, em vez de aparecer de uma vez só, ela aparece uma linha par, uma linha ímpar, uma linha par, uma linha ímpar. Então a imagem é dividida em várias linhas de imagem, entrelaçadas umas às outras, um fotograma com outro fotograma. Dessa maneira, criando o dobro de imagens por segundo do que se fossem progressivas. Se você tem 30 imagens e você tem elas misturadas com o frame adjacente anterior, você acaba criando o dobro de possibilidades de imagem. Esse é um sistema muito utilizado para compactar o sinal digital, para que você tenha menos informação que passa por segundo de vídeo, e ainda assim criar uma imagem nítida e bonita. Em compensação, ela não lida muito bem com movimentos rápidos. Quando você tem movimentos rápidos ou imagens muito finas na imagem, como listras, tende a dar uma distorção na imagem e ficar meio estranho. Na internet, o padrão é o formato progressivo e não o formato entrelaçado. Então, você vai publicar o seu material no Vimeo, no YouTube, no Facebook ou qualquer outra plataforma possível que seja digital através da internet, dê preferência para o formato progressivo. Através da escolha de FPS, tanto de gravação quanto de reprodução, a gente pode criar uma distorção do tempo, fazendo o tempo parecer muito mais devagar do que ele realmente é, ou muito mais rápido do que ele realmente é. Para isso, basta que você reproduza os quadros por segundo muito mais rapidamente do que eles foram gravados, para criar uma ilusão de fast motion, de passagem de tempo rápido, ou passar esses frames por segundo muito mais devagar do que eles foram gravados, para criar uma ilusão de tempo passando devagar. É importante que você tenha pelo menos o mínimo para que você supere a capacidade resolutiva da nossa visão. Você tem que ter um mínimo de frames por segundo para que você possa enganar o telespectador. Se, por exemplo, você gravar 24 frames por segundo e deixar 6 vezes mais lento, você vai ter somente 4 fotos por segundo, o que não vai enganar ninguém com o movimento. Então, se você pretende fazer um slow motion ou um super slow motion, você precisa de uma câmera que grave com muito mais frames por segundo do que você planeja exibir. Se você vai utilizar 24, que é o padrão com o menor número de frames utilizado, que é o padrão do cinema, você vai precisar gravar, por exemplo, 48 frames, para que você possa deixar na metade da velocidade. Ou 96 frames, para que você possa deixar a 1/4 da velocidade. Ou 120 frames, para que você possa deixar a 1/5 da velocidade. Hoje, há diversas câmeras e até celulares que conseguem fazer isso tranquilamente. Slow motion ou fast motion é muito utilizado no dia a dia. Com ele, você pode mostrar como que é o movimento de uma ave ou de um inseto. Fazer diversos estudos científicos utilizando slow motion. Em fast motion, você consegue mostrar, por exemplo, flores florescendo, a construção de um prédio, ou muito mais. Alguns nomes mais comuns de distorção de tempo são slow motion, que é basicamente o tempo passando devagar, time-lapse, que seria o tempo passando muito rápido. Você tem um tempo de vídeo, por exemplo, de algumas horas, que é acelerado para que ele passe em poucos segundos, e o hyperlapse, no qual você tem um time-lapse acompanhado de movimentações de câmera. Quando você vai gravar slow motion, uma coisa que você tem que ter em mente é que você irá registrar muito mais quadros por segundo do que o convencional. Dessa maneira, a sua filmadora estará realizando muitas fotos em um segundo de tempo, diminuindo o tanto de absorção de luz que você vai ter entre cada frame, deixando a sua imagem mais escura. Toda vez que você for gravar slow motion, coloque muito mais luz no seu set ou tenha câmeras muito sensíveis a baixas luzes. Outro ponto negativo é que você registrando muito mais fotos num segundo de vídeo, o arquivo vai tender a ser mais comprimido dentro do cartão de memória que irá armazenar o arquivo de vídeo na sua câmera. Então, os slow motions precisam de muito mais luz e normalmente criam um arquivo um pouco mais comprimido dentro da câmera. Em compensação para o time-lapse, você não tem esse problema. Como você vai fazer poucos frames por vez, você pode fotografar, por exemplo, uma foto por hora para que você passe rapidamente algo que aconteceu durante o dia inteiro num fast motion, num time-lapse. Então, você pode fazer exposições longas entre cada uma das fotos. O problema vai ser bateria. Você vai ter que ter bastante bateria no seu equipamento para que você possa fotografar durante muitas horas. Bom, então, gente, eu resolvi mostrar esse para que vocês entendam, tá? Sobre como, às vezes, a gente vê em algum filme, alguma série, alguma novela, tá?
alguns efeitos, né? Às vezes documentários que querem mostrar, digamos, como é que funciona o beija-flor, né? Que ele bate a asa assim tão rápida, que a gente não consegue nem enxergar a asa dele, a gente enxerga só o corpinho, né? Ainda mais quando ele está parado no ar. Tá? Então, é uma curiosidade que eu queria mostrar para vocês. Aí, putz, eu tinha separado do cavalo. Deixa eu ver. Ups. Aqui é um deles que eles falaram, né? Esse aqui, gente, esse fotograma, ele foi, digamos, o precursor do cinema. Se não tivesse esse cara curioso para saber se o cavalo tira, né, as patas do chão quando ele galopa, de repente, talvez a gente não teria o cinema, tá? Professora, no YouTube tem um vídeo de fotograma, se você quiser mostrar, mas é de cena de um filme. Uhum. É que eu queria mostrar primeiro esse, daqui a pouco você me fala. É que estou tentando copiar o nome dele, porque o nome dele é complicado. Aqui o Pinterest é complicado, viu? Deixa eu ver se eu consigo lembrar. W-E-A-F. Deixa eu ver se... Mas eu espero que conte só o cavalo mesmo. Ah, aí, ó. Né? Aqui, em cada número desse, gente, é uma câmera, tá? E o cavalo andou aqui na frente. Queria mostrar o abajur, que não lembro agora quem foi que falou, não lembro se eu falar, foi você. Gente, sumiu. Eu tinha visto no final de semana, falei, vou mostrar isso. Aí o YouTube tem isso, né? Tira as coisas do lugar. Eu devia ter salvo no meu computador. Não vai estar aqui. Professora. Oi. Vai no histórico do YouTube que tem. Deixa quieto, que senão vai demorar muito. Vai.
eu acho que deu mais ou menos para vocês entenderem, né? O cara, ele pegou uma quantidade de máquinas, tá? Fez de uma forma em que elas pudessem tirar a foto exatamente quando o cavalo estivesse na frente, tá? Depois ele pegou, como se fosse isso daqui, ó, né? O filme, ele colou, né? Um no outro, colocou dentro de uma espécie de um abajur, colocou uma luz dentro, e esse abajur, essa cúpula do abajur, ele rolava, sabe? E aí dava a impressão que você via movimento, tá? Deixa eu colocar aqui, vamos ver, abajur, talvez. É que eu não lembro exatamente como é que eu procurei também. Abajur. E eu limpo os históricos todos direto. Bom, deixa quieto, senão vai demorar muito. Bom, agora eu quero saber, vocês sabem um dos primeiros filmes que foram feitos, o nome? Jade, você queria falar alguma coisa? Do Charlie Chaplin, professora? Não, mais antigo. Não, prof, eu só esqueci de baixar a mão daquela vez. Ah, tudo bem. Bom, um dos filmes assim mais emblemáticos, o primeiro, na verdade, filmaram um trem chegando na estação, tá? Quando as pessoas estavam no cinema da época, muitas pessoas saíram correndo, porque achavam que esse trem, ele era real, que vinha para cima de você, né? Lembrando que as pessoas eram mais simples, não era todo mundo que tinha educação, não sabiam ler, né? Então, as pessoas achavam que, tipo assim, sabe o 3D, né? Filme hoje em dia 3D, as pessoas tiveram a mesma sensação na época. Claro que não com essa tecnologia, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Professora. Oi, essa daqui. Tem várias que eu pesquisei aqui que você falou de primeiro filme. Tem vários relatos de outros primeiros filmes antes desse do trem. Porque, pelo que eu li aqui, esse do trem foi em 1895. E tem um aqui da Lua, que foi em 1802, Viagem à Lua. Mas, se for parado do jeito que você tá falando, esse do trem foi o primeiro, porque o outro foi tipo uma espécie de documentário, o da Lua. Exatamente. Vamos ver esse aqui rapidinho, a gente já vai falar do da Lua, tá? Que era exatamente, a pergunta era essa. Os irmãos Lumière, né? Isso. Certo. Então, vamos ao que eles consideram como, vamos dizer, o primeiro, porque aquele ali, ele foi tipo um experimento, né, de como é que funcionaria o cinema, né, a criação realmente do cinema. Esse aqui é considerado o primeiro filme, tá? Então, conta a história do homem indo à Lua. Então, prestem bastante atenção no filme, que vai ter pergunta no form sobre esse filme, tá ok?
combinado, e essas pessoas que estão chegando aqui agora, eles vão tentar pedir dinheiro para ir para a Lua. Obviamente, eles discutindo, né? Isso seria impossível, como assim? Né? Esse é o foguete, gente.
Oi, gente, voltei. Caiu momentaneamente minha internet aqui. Como o filme estava alto, eu não percebi. Estão me escutando? Sim, Bran. Ah, então tá bom. Eu não sei em que momento do filme parou de transmitir. Vocês podem me falar? Quando eles iam lançar o foguete. Ah, tá ok. Então, para não ter que repetir tudo de novo, eles lançaram o foguete com um canhão, né? Como se fosse uma bala de canhão. E... Ó, alguém chama o Gabriel, por favor? Gabriel Michel? Aí... Ai, esqueci aqui. Então, eles chegaram, tá? Na Lua. Deixa eu mostrar que tem uma parte que é muito importante aqui. Tá, vamos daqui mesmo. Que vai ter uma pergunta exatamente, eu ia cortar, mas tem que voltar. Ali é a Terra, eles olhando a Terra de longe. Como está nevando, eles vão procurar uma caverna, tá? Por causa do frio. Esse cenário, gente, são desenhos, tá? Foram pintados no próprio filme. Na Lua tem planta, tem esse bicho aí que chegou agora. Eles foram capturados, foram levados para o meio da Lua, né?
Como é que eles imaginavam voltar para a Terra? É muito tosco. Estão sendo condecorados, né, com medalhas de lua. E aí, gente, o que vocês acharam? Um de cada vez. Melhor foi a neve na lua, meu Deus. Mas, assim, vocês concordam, para um filme de 1902, até que ele foi muito criativo, gente, né? As pessoas não imaginavam ir para a Lua, mas já tinham vontade, porque o homem, né, pela história aí, pisou na Lua em 1969, tá? Ou seja, 67 anos depois desse filme, né? Então, as pessoas já tinham essa vontade, né, de voar, isso vem de longe, tá? E aí eles imaginavam que lá na Lua tinha, né, não era uma coisa sem nada, como a gente conhece hoje, que tinha plantas, que tinha esses moradores aí, e eles matavam os bichos com guarda-chuva. Outra coisa que eu acho muito engraçado é que, assim, a maioria do exército é tudo menina, né, é tudo mulher. E o mais engraçado ainda é que elas estavam usando shorts, né? Era uma época que aquelas mulheres usavam aquelas roupas gigantescas, tá? Então já teve assim um apelo, né, sensual da mulher, tá? Que mais, gente? Eu gostei da parte do foguete, né, indo pra Lua. Achei bem legal. E o foguete, assim, ele lembra o quê? Uma bala de Uma arma. bala, né? Certo. Então, aí agora a gente viu, né? Arte egípcia, que foi o start, né?
A arte egípcia é uma das primeiras que contam uma história através da arte. É diferente simplesmente você pegar um quadro onde tem uma figura central, por exemplo, Mona Lisa, né? A gente vê a Mona Lisa ali, tem aquele fundo lá, mas não está contando uma história toda. E a arte egípcia, ou seja, se a gente for parar para pensar, foi de lá que começou da arte, vieram depois histórias em quadrinhos, porque já tinha, né, essa coisa de você ler, né, alguma coisa através de desenhos também, tá? Aí foi para o fotograma, foi a pesquisa do cara lá, poxa, será que o cavalo ele tira as 4 patas mesmo do chão ou não? E aí a gente viu, né, em outros slides aí, que ele fez experimento com macaco, com gato, com aquele pelicano, sei lá se é pelicano, aquele pássaro que apareceu ali, tá? Então, é isso. Eu quero saber se o que eu mostrei hoje deu mais ou menos para entender, se ficou alguma dúvida. É legal porque na reunião que a gente teve na quarta-feira, o professor Vinícius falou que ele vai trabalhar com as séries, se não me engano, acho que é propaganda. Até eu comentei com ele, falei, olha, primeira série a gente está tendo Storyboard, né? Aí eu falei que a gente, nas segundas, estamos trabalhando com filme, né? Com como surgiu o cinema, um pouco de fotografia, etc. Então, talvez ele vai até meio que comentar, tá? Uma aula meio que vai ajudar a outra. Tá certo? Quero saber se ficou alguma dúvida, se tem alguma pergunta para eu colocar o forms para vocês. Não? Ô, Pro, Oi. sabe o que é legal? É que no filme eles colocaram, tipo, a lua com um rosto, as estrelas também. Meio que eles humanizaram, tipo, planetas também. E é meio formato de queijo, né? Tanto é que quando o foguete bate no olho da lua, meio que chora, escorre queijo, né? Então, assim, gente, por mais que seja um filme assim, né, da época de Guaraná com rolha, né, eu achei ele incrível, gente, é incrível, porque dá para você entender bem o filme sem ter nenhuma fala, sem ter nenhuma parte escrita. Vocês lembram na aula passada, onde eu mostrei o videozinho que eu fiz nos dias de hoje da aula? Vocês lembram? Nossa senhora. Eu não estava, professor, na última aula. Deixa eu ver, vou passar ele rapidinho. Aqui, ó. Isso aqui foi feito em preto e branco, como se fosse filme antigo, tá? Ó, o dedo duro.
E aí, gente? Lembraram? Né? Quem estava na aula passada. Foi um filme, foi feito hoje em dia, né? Foi feito através de... Eu não lembro agora se a gente usou uma câmera pequenininha ou se foi o celular. Então, a gente filmou vários trechinhos, né? Depois eu juntei, coloquei uma musiquinha, como era nos filmes antigamente. Era uma proposta, né? Na verdade, eu estava fazendo um curso de arte multimídia, certo? E aí eu tinha que fazer um filme de 3 minutos. Aí eu fiz essa opção. Acharam interessante? Quem não tinha visto? Achei muito legal, professora, principalmente as suas poses. E é legal porque eu quis fazer isso, né? No cinema de hoje, você não faz aquela coisa muito forçada, né? Mas aí eu tinha que pegar, gesticular bem a boca, né? E eu coloquei frases. Então, no filme da Viagem à Lua, não tem nenhuma frase. Ele é só, né, as fotofilmagens que foram coladas. Tá ok? Aí, eu já preparei um forms para vocês. Vai dar tempo de terminar ainda hoje. Quem não fez a semana passada, por favor, faça, tá? Então, deixa eu só mostrar aqui. Nome, número e série, tá? O que chama a atenção quando comparamos as imagens da arte egípcia com o fotograma, tá? Lembrando que eu mostrei que a arte egípcia, ele muitas vezes conta uma história, né? O fotograma são aquelas várias fotografias em séries que depois viraram uma espécie de filme. Que conexões podem ter feitos com desenho de animação? Foi o início, né, gente? Praticamente foi o que deu origem hoje em dia, desenho de animação. Porque esses que, no começo, por exemplo, desenhos bem antigos, como Pica-Pau, Pantera Cor-de-Rosa, entre outros, aqueles bem mais velhos, do Mickey ainda em preto e branco, eles eram desenhados, gente, quadro a quadro, tá? Você pode imaginar a cena de um filme, né, do Cinema Mudo, de 1902, que narra a história de uma viagem à Lua, tá? Quais referências teria o diretor George Méliès, criar o foguete para ir à Lua? A gente já comentou agora há pouco, né, que foi baseado numa bala de um revólver. O que pode ligar a arte egípcia ao fotograma? Essa questão ela é muito parecida com aquela primeira, mas como está na apostila, tá? A resposta é bem parecida. Depois, a última, o que há de diferente e de semelhante entre elas? Ou seja, o que há de diferença entre a arte egípcia e o fotograma? E o que há de semelhança? Tá? Faltou eu mostrar para vocês. Peraí. Bom, existe uma outra forma de fazer, né, desenho animado utilizando bloco de notas, tá? Vou mostrar isso daqui para vocês. Esse dá para a gente fazer em casa. 80% de desconto para você? São aniversário americanas. Esse daqui, esse eu não tinha visto, esse é colorido. Flipbook chama isso.
This time, victory is mine. It's over. E aí, o que vocês acharam desse? Achei muito legal, nunca tinha visto do Dragon Ball. É a primeira vez também, por isso que eu quis assistir, eu não tinha visto esse. Então dá para a gente fazer, né, em casa, pegando esses bloquinhos de tipo post-it. A única coisa que deu para perceber é que o cara não é muito bom ao soltar, né, as folhinhas. O cara, ele fez um bloco muito grande, né, tanto é que deu para ver que são vários blocos que ele fez de desenho para dar esse tempo todo aí de 2 minutos praticamente. Então, às vezes a gente percebia que na hora de soltar, né, falhava um pouco. Então, dá para fazer. Tem uma outra forma que eu procurei, eu não achei na internet, tá? Aqui, deixa eu ver se mostra aqui na apostila de arte. É a próxima matéria, né, da semana que vem. Que é essa daqui, ó, que você faz um desenho em cima, depois outro embaixo. Mas isso que eu vou falar semana que vem. Tá? Então, dá para a gente fazer esses desenhos, ó, tem vários aqui, dá para vocês depois procurarem, tá? Bem legal. Bom, então vamos lá. Gente, não esqueçam, cada Forms é para uma sala, tá? Então, eu vou compartilhar aqui no chat da segunda A. Segunda B. Professora, a atividade do Forms da semana passada eu já fiz, tá? Ai, beleza. Então, por favor, Nossa, minha cabeça tá que tá. Os líderes, por favor. Gente, que cabeça é essa? Compartilhe nos grupos, por favor. Tá? Copie e cola nos grupos para as outras pessoas fazerem. Bom, gente, as perguntas são facinhas. Por favor, façam agora na aula. Tudo bem que faltam 15 minutos, né? Eu queria ter feito mais curtinha a parte teórica. Tá bom? E assim, avisa no grupo, tá? Os líderes, por favor, para que mais tarde eu vou fechar o Forms que foi da semana passada. Eu vou sempre dar uma semana para fazer. Ok? Alguma pergunta? Nenhuma, professora. Tá, ok. Eu vou parar a gravação, né? Porque agora não tem mais a aula, é só o tempo do exercício.